Os meus olhos se abrem lentamente, como cortinas se desvelando para revelar um mundo desconhecido. A luz suave da janela acaricia meu rosto, e minhas mãos exploram um forro de cama que se desdobra como veludo sob meus dedos. Num esforço para situar-me no ambiente, meu olhar se perde no teto de madeira avermelhada, enquanto as paredes, feitas de tijolos vermelhos, contam histórias silenciosas. O aroma amadeirado paira no ar como uma melodia suave, criando um casulo de conforto ao meu redor, convidando-me a um estado de preguiça deliciosa. Entretanto, essa sensação acolhedora é rapidamente invadida por uma estranheza profunda, um eco da memória de um evento inexplicável no shopping. Pergunto a mim mesma: onde estou? A urgência de encontrar meu pai acelera meu coração. Ao abrir a porta, deparo-me com um corredor que se estende diante de mim, exalando o irresistível aroma de comida deliciosa. Desbravando esse corredor, adentro um novo espaço, um recinto onde pessoas estão sentadas ao redor de mesas redondas de madeira, desfrutando de um banquete matinal. Nesse momento imagino que posso estar em alguma colônia japonesa, próxima à minha cidade, ao ver que a maioria das pessoas ali são de etnias orientais. Mas, sou subitamente atraída pelo cheiro tentador do ambiente, que intensifica minha fome, lembrando-me de que ainda não jantei desde a noite anterior. A luminosidade ao redor sugere que é manhã. Meus olhos se fixam numa senhora com traços orientais semelhantes aos meus, postada atrás de uma janela como se estivesse guardando segredos culinários. Aproximo-me dela e, com uma pitada de esperança, pergunto: Dona, você viu meu pai? Ele é alto e bonito, chama-se Tetsuo Hara. Seu olhar compassivo me atravessa, e ela contorna a porta ao lado, me convidando a sentar à mesa. Insisto: você o viu? Ela responde com calma: não conheço nenhum Tetsuo, mas a pessoa que você procura pode ter crescido no orfanato. Exclamo perplexa: orfanato? Ei, você, também está indo para o orfanato? A voz ecoou da mesa onde uma senhora e seu filho estavam sentados. A mulher, notavelmente bonita, de cabelos negros e lisos, se apresentou com um sorriso encantador: eu sou Cecília Brafiel. Eu respondi de maneira educada: me chamo Mizuki. Seu sorriso se ampliou, convidando-me a juntar-me a ela e seu filho. Puxei a cadeira e me sentei à mesa, imersa na atmosfera intrigante daquele lugar. Cecília, curiosa, quis saber quem eu estava procurando. Respondi com um suspiro: meu pai, Tetsuo Hara. Ela assegurou: não se preocupe, eu e meu marido vamos encontrá-lo. Ao notar meu olhar na direção do garoto da minha idade, ela o apresentou: este garotinho maravilhoso é o meu filho Kaelas, um verdadeiro prodígio, assim como o pai. Ele parecia cabisbaixo, como se tivesse tirado 0 em uma prova de matemática. Enquanto observava o ambiente, questionei Cecília sobre o local, e ela me respondeu gentilmente dizendo: Pousada dos Vagalumes, sorrindo ao saudar o senhor que entrava. Ele se aproximou, ocupou a cadeira vaga, com olhos fixos em mim, perguntou: quem é a mocinha? Cecília respondeu: a jovem senhorita se chama Mizuki. Ele se apresentou: eu sou o Duque Angus Brafiel, o responsável pela província de Tempesta. É um prazer conhecê-la. A que casa pertence? Exclamei: casa? Pensei intrigada, como havia parado naquele lugar. Cecília então explica para o Duque que eu estava à procura de meu pai, Tetsuo Hara. Ele, interessado, sugeriu: devemos levá-la conosco. Talvez ela encontre o pai lá. Ele olha nos meus olhos e diz: estamos também em busca de uma pessoa. Então, com a curiosidade de sempre, pergunto: qual é o nome da pessoa que você está procurando?
e ele responde: não sei ao certo, ela deve ter a sua idade, é uma lunita como você, sei apenas o nome da mãe dela. Antes que ele pudesse revelar o nome da mãe da criança que ele estava procurando, meu estômago roncou. Sem demora, Angus chamou a senhora da cozinha, a mesma que me atenderá antes, e disse: Senhora Hannah, a senhorita Mizuki e eu nos juntamos à mesa. Ela respondeu prontamente: Vossa Graça. Já vou levar. Em segundos, estava ao nosso lado, colocando talheres de prata e os melhores copos. Apesar do brilho dos talheres e copos que me atraiu, o que realmente me impressionava eram os olhares dos presentes, todos olhando para a mesa em que estávamos. Mesmo diante da estranheza do local e das razões desconhecidas que me trouxeram ali, permiti-me ser levada pelos eventos. Enquanto saboreava a refeição matinal, Angus quis saber mais sobre mim. Conte-nos um pouco sobre sua mãe, como era de aparência e o nome dela. Pode ser mais fácil encontrá-la do que seu pai. Eu não consegui esconder minha tristeza pela falta que uma mãe fazia em minha vida, disse a ele em um tom melancólico. Ela morreu quando eu nasci. Só sei as histórias que meu pai contava sobre ela. Ele expressou arrependimento. Sinto muito. Não imaginava. Vamos encontrar seu pai, prometo. Enquanto isso, você fica conosco. Após a refeição deliciosa, ele nos revelou que a carruagem nos aguardava para nos conduzir ao orfanato. À medida que saímos daquela casa, deparei-me com uma visão nostálgica, uma carruagem, exalando a aura dos contos encantados, que minha amiga Michelle descrevia em suas obras fantásticas. Era uma obra-prima de madeira dourada polida, adornada com janelas de vidro. Tinha as rodas de madeira devidamente cortadas perfeitamente como se estivesse passando pelo compasso, contornadas por uma borda semelhante à borracha. Era uma carruagem que fazia jus à família de um duque. Ao redor eu pude ver o ambiente que tinha muitas árvores, a maioria delas desconhecidas, mas, uma grande parte, bambus. O ar parecia um pouco mais fresco do que eu estava acostumada, então cruzei os braços junto ao corpo tentando me agasalhar um pouco. Curiosa, virei-me para observar o local de onde saímos, mas a inscrição na fachada da pousada escapou à minha leitura, pois Angus parecia estar muito apressado para encontrar uma garotinha da minha idade e também o meu pai. Adentramos a carruagem. O suave som das patas dos cavalos, e das rodas de madeira contra o solo de terra batida criava um ambiente acolhedor, levando-me ao cochilo durante a viagem. A ausência do som que inicialmente embalava meu sono e uma parada suave foram suficientes para despertar-me. Cecília, com uma atenção especial, tocou em meu ombro e disse: Chegamos, vamos lá? Ao esfregar meus olhos para me acostumar com a claridade, o Sr. Angus ajudou-me a descer, enquanto Cecília colocava caelas cuidadosamente no chão. À frente, erguia-se um casarão de blocos marrons, harmonizando-se com o chão da região. O local era cercado com um bosque. Haviam árvores que tinham cascas grossas e suas formas lembravam um geyser, quando cuspia água e ela era levada pelo vento. Suas folhas ao chão eram ligeiramente triangulares com bordas serpenteadas. Não tive tempo para olhar mais detalhes, pois a família Brafiel e eu adentramos o orfanato. Diferentemente do clima do lado de fora, a atmosfera de dentro parecia mais acolhedora,
tendo em vista que havia uma lareira ao fundo do salão. Antes dela à nossa frente, uma jovem senhora de traços orientais aguardava a nossa chegada. Nos aproximamos, e Angus fez uma apresentação formal. Eu sou Angus Brafiel, Duque de Tempesta. Estamos, antes de mais nada, à procura do pai desta jovem. Ela mencionou que o nome dele é Tetsuo Hara. Você por acaso viu alguém com esse nome? A senhora, Sakura, parecia esforçar-se para recordar. Vossa Graça, meu nome é Sakura. O nome Tetsuo já foi comum por aqui, mas recentemente não me recordo de nenhum. Confuso, Angus a questionou mais detalhadamente. Pode explicar melhor? Com gentileza, ela elucidou. É um nome comum, inspirado no grande herói divino e pai da deusa Luna. Devido a essa antiga narrativa, muitas crianças recebem esse nome. Angus, frustrado, olhou para mim e aproximou-se, colocando-se à minha altura. Fixando os olhos nos meus, prometeu: continuarei procurando seu pai. Apesar da promessa, minha frustração transparecia. Agradeci, dizendo: obrigada por tudo que está fazendo, Vossa Graça. Angus levantou-se e dirigiu-se novamente a Sakura. Agora, preciso da sua descrição. O assunto seguinte é confidencial, sob sigilo real. Você sabe algo sobre a senhora Mizuki da casa Akuno? Ao ouvir o nome de minha mãe, Mizuki Akuno, a duquesa Cecília percebeu minha reação, mas permaneci em silêncio. Sakura respondeu: sim, a última descendente da casa Akuno e viscondessa de Lúnica. Ela desapareceu há 7 anos. Como vocês mencionaram, o homem chamado Tetsuo Hara tornou-se seu guarda-costas pessoal. Ao recordar os fins de semana de RPG com meu pai e os pais de Michelle, um sorriso surgiu em meu rosto. Todos me olharam curiosos. Então, pedindo desculpas, digo que joguei poucas vezes, sem querer interferir na trama deles. Angus sorriu e voltou-se para Sakura. Sabe de alguma informação que possa ajudar? Qualquer coisa. Após ponderar, ela respondeu: ainda existe o diário que ela deixou, guardado no palacete sob a proteção da nova viscondessa Kaori Ikezai. Agradecendo pela valiosa informação, Angus liderou nossa retirada do orfanato. Com o sol alto, a carruagem demoraria a retornar à pousada. Com o estômago apertado, o silêncio parecia assustador. A duquesa Cecília perguntou se eu queria compartilhar algo sobre minha reação no orfanato. Respondi: meu pai gostava de jogar RPG. Sem perceber, Angus usou psicologia reversa ao perguntar: como você descobriu que estávamos jogando RPG? Pensando que estava sendo esperta, respondi: o nome do meu pai e o da minha mãe são coincidentes demais para serem sigilos reais. Comecei a rir. Angus continuou: você se lembra dos seus avós? Tentei recordar, não conheci nem o pai e nem a mãe da minha mãe. O meu pai dizia que morreram quando minha mãe era muito jovem. Quanto aos pais dele, na verdade, ele nunca os mencionou. Por que a pergunta? Angus olhou para seu filho e perguntou: o que você andou aprontando, Kaelas? Kaelas fez uma expressão culpada. Então eu ri, de forma debochada, perguntei: é só eu que acho ou essa brincadeira está ficando confusa demais? Cecília abraçou seu filho e questionou: Angus, o que você está querendo dizer? Angus, tentando formular uma resposta sensata, responde: talvez seja só coisa da minha cabeça.
O sol já alcançava seu auge, quando chegamos a um palacete que destoava das construções habituais na região. Enquanto as demais edificações exibiam um estilo oriental, aquele palacete evocava a majestade dos castelos da era feudal. Adentramos e fomos conduzidos a uma sala onde a viscondessa já nos aguardava. O Duque Angus pediu-me para apenas observar uma parte do jogo em que eu deveria ficar em silêncio, e assim concordei com um simples combinado. Ele iniciou o diálogo. Dona Kaori e Kezai, viemos em busca do diário da antiga viscondessa Mizuki Akuno. Soubemos que é um tesouro guardado a 7 chaves em vossas mãos. Exato. Como vossa graça bem sabe, esse diário é considerado sagrado, apenas um descendente direto da deusa Luna pode tocá-lo. Curiosa com as palavras de Kaori, perguntei de maneira debochada, o que aconteceria com quem toque no diário, se por acaso não tem esses requerimentos? Ela respondeu com seriedade, o diário tem uma restrição mágica, seria a última coisa que essa pessoa tocaria em vida. Angus agradeceu e nos chamou para nos retirarmos. Iniciei minha atuação de forma debochada. Vossa Graça Angus Brafiel, honrado Duque de Tempesta, eu quero ver o suposto diário, afinal, precisamos completar as quests. Cecília olhou para mim e exclamou, essa mocinha não fala coisa com coisa. Angus pediu à viscondessa um local mais reservado para conversarmos. Ela indicou a sala de jantar, onde eles se dirigiram para uma refeição. Assim, ficamos a sós. Angus iniciou o diálogo. Você é mesmo filha de Mizuki Akuno e Tetsuo Hara? Sim, meu pai me criou sozinho. Como eu disse antes, ele sempre me contava sobre minha mãe. Você tem noção de que você pode morrer ao tocar naquele livro, não sendo a pessoa que você acha que é? Demonstrei uma expressão de deboche e disse, claro que sei, eu sou a grande heroína Mizuki. Angus, irritado, estendeu a mão para a lareira apagada, e dela emitiu-se um jato de fogo que consumiu a madeira. Esse evento surreal despertou em mim um medo genuíno de tocar no diário, apesar de ter certeza dos nomes dos meus pais. Angus encerrou a conversa com a frase que ressoou profundamente em mim, não estamos em um jogo de RPG, mocinha. Tremi ao ouvir isso. Dirigimo-nos à sala de jantar, onde os outros já estavam, e diante de nós havia um banquete. Tentei acalmar-me, sem saber o que me aguardava nesse mundo surreal do qual agora fazia parte. Todos à mesa desfrutavam de carnes nobres e vegetais preparados de maneira única, emitindo um aroma delicioso. As cores vibrantes da refeição enchiam os olhos, mas a lembrança do momento anterior dificultava meu apetite. A duquesa Cecília, sempre atenta, percebeu minha falta de apetite e comentou, Mizuki, está tudo bem? Despertei do transe de pensamentos e respondi mais instintivamente do que pensado, sim, estou apenas tentando digerir outra coisa. O Duque Angus apoiou os cotovelos na mesa, cruzou as mãos diante do rosto e disse, ela teve uma revelação difícil, que vai levar um tempo para digerir. Após um almoço delicioso, embora tenha comido menos do que o habitual, deixamos o local, retornando à pousada. O desconhecido desse mundo surreal começava a se revelar diante de mim, e eu tentava manter a calma diante do que estava por vir. A jornada de carruagem até a pousada foi envolta em contemplação e silêncio.
Cada ocupante do veículo parecia imerso em seus próprios pensamentos, navegando pelo intrincado quebra-cabeças que se apresentava diante deles. O sol, em seu lento declínio, tingia o céu com tonalidades douradas, lançando uma atmosfera mágica sobre o cenário. Ao chegarmos à pousada, os raios do sol já se despediam, pintando o ambiente com uma luz crepuscular. Descemos da carruagem, atravessando o recinto com passos cadenciados. Passamos pelo refeitório, onde os últimos resquícios da luz do dia dançavam pelas mesas vazias, e seguimos pelo corredor até alcançar o quarto de onde eu havia despertado. O ambiente estava impregnado de uma serenidade que contrastava com a intensidade dos eventos que nos trouxeram até ali. Eu comentei: "Foi aqui, nesse quarto que eu acordei." Angus exclamou: "Eu já imaginava isso. Receio que nosso filho tenha te invocado, e pela maneira como você se comportou, acredito que você não é de nenhuma das cidades de Elderon." Exclamei: "Elderon? Não me lembro de nenhum lugar ou país com esse nome." Uma expressão de espanto tomou conta do rosto de Cecília. Aparentemente, o Duque Angus já fazia ideia de onde eu fui trazida, então ele disse: "Acredito que ela seja uma heroína." Assim como eu, Cecília ainda não entendia muito bem a situação, então ela exclamou meio nervosa: "Como assim? Apenas os melhores magos têm o poder de invocar heróis. Não estou subestimando o povo lunita, mas quem poderia ter invocado uma heroína, principalmente em nosso quarto? Você deve estar ficando maluco por causa da filha do rei." Antes que eu pudesse perguntar o que o suposto rei tem a ver com isso, o jovem Kaelas, da mesma idade que eu, falou em meu lugar: "Ela é da terra, papai. Eu trouxe a princesa Mizuki da terra." Mas, eu achei que não tinha dado certo. A única coisa que eu consegui foi um cheiro de madeira invadindo o quarto. Assim que eu abri a janela, a mamãe me chamou. Cecília olhou para mim, totalmente sentida. Foi nesse momento que percebi a expressão de pesar em seus olhos cianos, e meu coração começou a apertar. Ela, com sua voz normalmente doce, soou um pouco mais arrastada: "Pedimos desculpas pelo comportamento de nosso filho. Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para que você tenha uma vida feliz e tranquila ao nosso lado." Angus acrescentou: "Adotaremos você. Você será de nossa família, será uma Brafiel." Lágrimas escorreram do meu rosto ao ouvir essas palavras. Não apenas pelo apoio deles, mesmo que seja uma tentativa de reparar o que seu filho fez, mas porque percebi nessas palavras a impossibilidade de ver meu pai. Com um suspiro profundo e um impulso maternal, Cecília me abraçou, e naquele abraço encontrei consolo em meu coração. Kaelas, com seus olhos voltados para mim, falou palavras que me deixaram comovida: "Maninha, não chora. Eu vou estar sempre ao seu lado." Algumas horas se passaram desde o momento em que um turbilhão de emoções tomou conta de mim. Com uma expressão abatida e apática, eu não desejava me levantar daquela cama. No entanto, Angus tinha feito uma reserva para Kaelas e eu em outro quarto. Ele apareceu e disse que havia um quarto especial para mim, e Kaelas me acompanharia, ficando na cama ao lado. Esforcei-me para me levantar, saindo do terceiro quarto em direção ao quarto reservado para nós. Eu, em um misto de derrota e confusão, enquanto Kaelas exibia um sorriso e uma alegria evidente. Ele parecia genuinamente feliz em ter-me ao seu lado. Aquela cena trouxe um raio de esperança em meu coração, apesar da tristeza de não poder voltar para casa. Fiquei curiosa para conhecer melhor Kaelas e a família que agora cuidava de mim. A noite se instalou, e o frescor noturno adentrou pela fresta da janela entreaberta. A vela se consumia lentamente à medida que as horas passavam.
Avaliando o caótico ambiente que eram meus pensamentos, perguntei-me: qual a possibilidade de eu ser a filha do rei? Se eu for, por que ele abandonou minha mãe grávida, e por que meu pai não me contou a verdade? É claro, se eu for mesmo a filha do rei, talvez tudo isso não passe apenas de um amontoado de coincidências. Sendo a última coisa que me lembro de cogitar, antes de deixar-me ser levada pelo sono.